Vamos dobrar aqui o Padre Luiz Toro num debate bíblico com um pastor protestante. Vamos lá. Aqui não se trata de quem vai ganhar o debate. Nós nos tratamos como irmãos. Isso não é uma briga, senão compartilhar a palavra de Deus. Se trata simplesmente que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos passos, luz em nossos caminhos. Veja, nós nos sentimos felizes e orgulhosos por a sua presença aqui no meio de nós. Nós lhe amamos. E o povo começa a aplaudir. Assim que eu digo para você com toda sinceridade, com o coração na minha mão, isso também te digo. Não estamos de acordo com as doutrinas que vocês ensinam. É diferente da que deixou Cristo. E isso é o que nós vamos declarar aqui. Hoje é o que você tem que mostrar ao mundo. Se você diz que a doutrina que vocês têm é diferente e é a de Jesus Cristo, tem que provar na Bíblia. E eu também tenho que comprovar para vocês. E o povo tem suas Bíblias, seus ouvidos, seus olhos para ver e para ouvir. De modo que aqui nós vamos esclarecer as coisas. Devemos falar somente com a Bíblia. Eu devo me assegurar que está na Bíblia o que você está dizendo. Você disse que conhece a Bíblia, eu também conheço. E quando você me disser alguma coisa, que tal coisa está na Bíblia, e eu vou lhe dizer, se você não disser o que está na Bíblia, eu vou dizer, não diga mentiras. Tem que mostrar para mim o que está na Bíblia. Tenha certeza de que o que você vai dizer esteja na Bíblia, para que o mundo inteiro não diga. Aquele homem que foi falar foi com a palavra deles. Aí tem um problema. Muito bem. Olha, eu fui falar, debater com os irmãos separados, falar do que está na Bíblia. Você vai falar para o mundo inteiro, tem a oportunidade para falar. Cerca de 405 mil pessoas que nos seguem nesse momento pelas redes sociais. Você vai falar para eles. E tem que dizer e fazer com Bíblia, não com palavras de homens. Dizer o que você quer, não. Se você não comprova na Bíblia, então nós vamos ver que logo isso é mentira. Então assim o povo vai ver e saberá onde está a verdade. Com amor e com carinho, podemos dialogar. Quero também que você faça de sua parte. Vou lhe dar a chance para que você possa falar, eu também vou falar. Eu deixo você falar, você me deixa eu falar. Antes de começar, eu queria que você se apresentasse. Como se chama? Você. Como se chama sua igreja? Se você já foi católico ou não. E de onde você vem. E logo depois da apresentação, nós podemos começar o diálogo ecumênico. Bem. Obrigado pela oportunidade que me dá. Primeiramente, eu vim aqui hoje. Os jovens, as crianças, os adultos. E hoje estou aqui também através das redes sociais. Quero pedir perdão primeiramente porque eu quero ensinar uma doutrina que não é minha, mas de Jesus Cristo. Amém? É só isso que eu queria dizer, apenas isso. Falar o que está na palavra de Deus. E, como disse ele, nosso irmão, fazer esse debate pela palavra de Deus. E o que falar fora não está de acordo com a palavra de Deus. Se ele falar, também não vou acreditar. Para mim e para você, tem que falar o que está escrito na Bíblia. A igreja Colônia 60 da Verdade, eu vim dessa igreja. Bem, e vim de lá para fazer esse diálogo com ele. E com vocês aqui hoje. Vocês estão me vendo através das redes sociais. Eu não sei muito falar, não tenho muita habilidade no falar, mas só um Deus que nós estamos vendo. E tampouco vem aqui hoje derrotar ou brigar.
Ou tem algum problema? Não. Gosta para que nós possamos esclarecer hoje. Agora, na Bíblia. Muito bem, então ele veio compartilhar nessa noite, compartilhar conosco, diretamente da sua casa. Então vamos ter um diálogo com amor, um diálogo gostoso. Eu não conheço sua igreja. Eu sou da Venezuela e na Venezuela não há essa igreja coluna e baluarte da verdade. Você poderia dizer onde foi, quem fundou, publicamente, na Bíblia? Você me mostra na sua Bíblia. E se não mostra na sua Bíblia, eu não vou acreditar. Porque assim como você me disse, que tem que mostrar com a Bíblia, eu vou te mostrar também com a Bíblia. Se não me mostra na Bíblia, você pode dizer tudo o que quiser. E se lhe respeita, e se lhe escuta, porém ninguém vai acreditar. Porque é palavras suas. Aqui não se trata de ter palavras de homens. Se trata de dizer do que está escrito na Bíblia. Que a Bíblia fala e ponto. E que diga e revele a verdade. Então assim, meu amado, me dê capítulo e versículos onde diga, como se chama a sua igreja? Coluna e baluarte da verdade. Onde diz que Jesus fundou essa igreja, coluna e base da verdade, que é a sua igreja. E me comprove na Bíblia que efetivamente ela é a igreja de Cristo. Porque qualquer um pode pegar um versículo e dizer, olha, aqui é coluna e base da verdade, aqui está a minha igreja. Não. Tem que comprovar, tem que mostrar na Bíblia. Mostrar que sua igreja existe desde Cristo. Até do ano 1000, no ano 500, no ano 600. Essa é a igreja de Cristo. Por isso. Aqui estão as características dessa igreja. Que Cristo fundou essa igreja. Então você me apresenta. E então eu escuto e eu conheço, porque até agora eu não conheço. Você me disse quem fundou, quando fundou e onde fundou. O debate é sobre o problema de Cristo, mas vamos ver sobre a igreja. O versículo, graças ao Senhor, está em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo. O pastor não sabe nem encontrar o versículo. Deixa o povo ali. Ali tem o povo, não importa. Deixa o povo ler ali, o pessoal que lê a Bíblia. Lê lá, deixa ele ler. Se eu tardar, eu quero que vocês saibam como deve se importar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Fundamento da verdade. Bem, aí está a minha igreja. Aí está. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, isso que a Bíblia está mostrando. E sabemos que foi Cristo que fundou essa igreja. Foi o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Porém, isso é o que eu tenho a mostrar sobre a minha igreja. Isso é a minha igreja. Desculpa, você se considera pastor ou ovelha? Sua igreja tem bispo, sacerdote, diácono? O debate é outro tema, não seria isso. Perfeito, é o debate, sei. Mas me responda só essa pergunta para eu entender. Você tem bispo, presbítero, diácono na sua igreja? Sim. Também, sim, são pastores. Tem bispo ou pastor? A Bíblia diz que Paulo e bispo, pastor e bispo. Você não está me entendendo. Sua igreja tem bispos, pastor ou bispo? Assim diz a Bíblia. Ele está enrolando e não diz. Que Paulo se refere aos pastores. Então é pastor. Então eu vou mostrar para esse irmão que esse irmão está dizendo coisa, já está dizendo coisa
que não existe. Hoje o tema é sobre o anticristo. Você vai apresentar o anticristo, eu vou apresentar o anticristo. Eu quero que vocês vejam que esse irmão vem falar de que a igreja dele é a igreja de Cristo. Na 1 Timóteo, ele tomou 1 Timóteo 3,15, onde diz, vejam, e ele disse que é coluna e sustentáculo da verdade, que é a igreja de Deus vivo. Aí está escrito isso. Está escrito isso. E eu vou mostrar para vocês que nessa igreja já existia, e isso fala da hierarquia. 1 Timóteo 3,1, antes do 15. 3,8, para que vocês vejam que essa igreja havia uma hierarquia. E como era a hierarquia dessa igreja? Rainha Valera dos protestantes, para que não diga que eu estou enrolando. Se alguém ver os bispos, então veja que é necessário que o bispo... Então, já existe na igreja de Cristo uma hierarquia. Existem os bispos, versículo 8. Os diáconos devem ser honestos. Existem também os diáconos. Se você ler capítulo 5, versículo 19, vocês vão ver que existem também os presbíteros. Ancião significa presbítero. Está lendo na protestante? Sim. Contra um ancião, que significa presbítero. Siga. Não admitas acusação. Então, vemos uma hierarquia dentro da igreja. Essa que é a coluna e base da verdade. Agora, nessa igreja, sabe quem criou isso? São Paulo disse a Timóteo. E nessa igreja existe o que se chama de sucessão apostólica. Porque estamos falando de Timóteo. E vamos responder com Timóteo para que ele se dê conta que isso não é a igreja dele, que ele disse. É a igreja católica. Por exemplo, se lemos 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, veremos que nessa igreja, estamos falando de Timóteo, vamos sair de Timóteo, que nessa igreja, que é coluna e base da verdade, existe presbítero, diácono e bispos. E como se ordenam os presbíteros, bispos e diáconos? Como se ordena? Escutem. Pelo qual te aconselho que avive o dom que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Através das mãos, da imposição das mãos, era ordenado e era dada essa autoridade que Deus deu aos apóstolos, que se chama sucessão apostólica, para ordenar outros. E se não tem essa imposição de mãos, que é a sucessão, que se chama de sucessão apostólica, que vocês podem ver, por exemplo, Paulo impôs as mãos aí. E quem pôs as mãos em Paulo? Atos 13, versículo 2 ao 3. Vemos a imposição das mãos sobre Paulo. Há uma sucessão. Paulo não era apóstolo. Não foi que Paulo pegou a Bíblia e se preconizou pastor e saiu pregando por aí. Da igreja de Jesus Cristo, coluna e base da verdade. Não. Paulo, para ser apóstolo, recebeu o sacramento da ordem pela imposição das mãos. Vamos escutar. Atos 13, 2. E o Espírito Santo disse: aparta-me a Bernabé e Saulo para a obra a quem eu quero enviá-los. Então, havendo orado e jejuado, lhes impuseram as mãos e lhes enviaram. Observe que na igreja de Jesus Cristo, nada se nombra pastor, se denomina bispo, presbítero. O Espírito Santo é livre, sim. E através dos ministros do Senhor, impõe as mãos, a imposição das mãos envia, são apóstolos. Paulo recebe o sacramento da ordem. E São Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, São Paulo disse: não impõe as mãos em ninguém,
Por quê? Porque Paulo impôs as mãos em Timóteo. 2 Timóteo 1,6. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Agora Paulo diz a Timóteo: não põe as mãos rapidamente sobre ninguém. 1 de Timóteo 5,21. Não ponha as mãos inconsideradamente sobre ninguém. Observe que na igreja de Jesus Cristo, que não é exatamente aquilo que ele disse. A igreja que fala em 1 Timóteo 3,15, que é coluna e base da verdade, é uma igreja que há presbíteros, diáconos e bispos. Porém, eles não se denominaram pastores. Tem que ser um apóstolo de Jesus Cristo que tem posto as mãos, que chamamos de sucessão apostólica, para que seja a igreja de Jesus Cristo. Se você começa a buscar aonde aparece, em qualquer lugar em que parte do mundo existia essa sua igreja. Foi no 1800? Será? Primeiramente, eu vou perguntar porque eu disse. Ele fala gago, e ele não sabe falar, ele é semi-analfabeto. Fica difícil de dublar ele, mas vamos tentar. Eu disse que era a igreja de Jesus Cristo. E eu disse que era da igreja de Jesus Cristo. Ele está dizendo que é a igreja católica. Mas aqui não diz igreja católica. Não diz aqui. Busque sua Bíblia, não tem igreja católica. Sim, eu vou mostrar que se diz igreja católica sim. Vou lhe mostrar. Na Bíblia Protestante, Mateus, capítulo 28, versículo 19. E você, antes de mostrar, sabe o que significa católica? Sim, sei. Universal, muito bem. A igreja de Jesus Cristo é católica. É universal. Portanto, ide façam discípulo de todas as nações. Universal. A igreja de Jesus Cristo é católica. Isso é universal. Não estou saindo da Bíblia. Marcos 16,15. A igreja de Cristo é católica, é universal. Escutem. Marcos 16,15. Quando Cristo manda a igreja, envia a igreja pelo mundo inteiro, e você pode ver que a igreja que ele disse não está no mundo inteiro. Não existe. A igreja católica, sim, está na Venezuela, em Guatemala, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. A dele não. Não é a igreja universal. O que lê hoje aqui da igreja católica, na missa, em Roma, no Japão, em todos os lugares. E o dele não. Não é a mesma leitura que o pastor da igreja dele prega aqui, o outro prega lá. Não é a mesma coisa. Por isso não é a igreja universal. É diferente. E cada um ensina o que bem dá na teia. Marcos 16,15. E ele lhes disse: ide por todo o mundo, universal, católica. Ide por todo o mundo. A igreja de Jesus Cristo é católica. Porque o mandado de Jesus é esse. Vá por todo o mundo. Jesus Cristo é católico. Não morreu por uma pessoa. Morreu por todo mundo. Ele é católico. Um Deus que veio, formou, assumiu a humanidade. É um Deus católico. Não é um Deus para um grupo. É um Deus universal. Se chama católico. Somente não ensinaram a ele o que significa a palavra católico. Então a igreja de Jesus Cristo é católica. Aqui, que veio dos apóstolos, com sucessão apostólica, através da imposição das mãos. Os apóstolos não se denominaram apóstolos. Quando Cristo funda a igreja, em Mateus 16:18, funda a igreja, põe os seus discípulos, um deles encarregado, líder para essa igreja. De 4 maneiras dá a missão à igreja. 4 maneiras. Mateus 16:18. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí tem uma maneira. Outra maneira. E o poder do inferno não pode com ela. O diabo vai querer destruir através dos protestantes essa igreja, mas não vai conseguir. Outra maneira, dá-lhe. Te darei as chaves do reino dos céus. Jesus está dando autoridade a Pedro. Te darei as chaves do reino dos céus. A autoridade sobre Pedro e sobre a igreja que fundou Cristo.
O que tu ligares na terra estará ligado no céu. Põe a lupa. Tudo o que ele ligar na terra está ligado no céu. Quando Cristo for da igreja, dá essa autoridade a Pedro. Minha igreja, veja que ele diz, minha igreja. Minha igreja que tem autoridade, Pedro, te darei as chaves. Esse sim tem autoridade. Tu ligar, tá ligado. Pedro tem autoridade, siga. E o que desligar na terra será desligado no céu. Estará desatado no céu. Pedro tem autoridade na igreja. E para que as pessoas compreendam que Pedro tem autoridade, Lucas 22:31, Jesus Cristo disse a Pedro: Satanás quer destruir toda a igreja, como faz com o trigo que se peneira. Porém os protestantes não estão de acordo. Orei por ti. Aí está a primazia de Pedro. Para que não venha cair. Vai agora fortalecer os teus irmãos. Escuta, aí na igreja de Cristo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te peneirar como se faz com o trigo. Peneirar toda a igreja. Siga. Eu roguei por ti. Particularmente, Jesus diz que Pedro é especial. Primazia, infabilidade. Eu roguei por ti. Outra tradução diz orei. Siga. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, de tua vez forte, escute, confirma aos teus irmãos. O Papa tem a autoridade de confirmar a igreja a fé. Na fé, colocar a igreja na fé, porque Cristo orou por ele. E isso eu estou mostrando com capítulo e versículos. E logo lhe mostro que alguém quer se denominar apóstolo. Atos dos Apóstolos diz isso. Não é qualquer pessoa que diga agarrar a Bíblia e se denomina apóstolo. Não. É porque o chefe da igreja que deixou Cristo diz: vamos ordenar novos apóstolos. Atos 1:15. Vamos ver. Não é agarrar uma Bíblia e fundar a igreja por aí. Com o título de 1 Timóteo 3:15, causando baluarte da verdade. Não é assim. Isso se trata de comprovar com Bíblia. Então, se você não fala com Bíblia, o mundo inteiro vê que você é mentiroso. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos e reunidos, era aproximadamente 120 pessoas, e disse: homens, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura em que o Espírito Santo falou por meio de Davi acerca de Judas, que foi guia dos que prenderam a Jesus. E ele era um dos nossos e tinha parte em nosso ministério. Ele era apóstolo de Jesus Cristo. Escuta o que diz Pedro. Pedro, não é qualquer pessoa, Pedro. Este, pois, com o salário 21. Não lê tudo, 21. É necessário, pois, que desses homens que têm estado conosco a todo tempo, que o Senhor estava entre nós, começando desde o batismo de João, até os dias em que dentre nós foi arrebatado aos céus. Um desses que foram testemunha conosco. E aí elegem um novo apóstolo. E vocês vão ver quando vem o Espírito Santo, capítulo 2, verso 13 em diante, é Pedro, e os demais apóstolos apoiam, ordenam. E quem representa a igreja? Pedro. E outra peste que o apóstolo Pedro colocou dentro da igreja. Escusa. Atos 2, 13. Não se denominou. Não foi qualquer um. Não. Ordenou um apóstolo. Mas outros diziam, gaiofando:
estão bêbados de vinhos? Então, Pedro, chefe da igreja, Pedro, colocando-se de pé, representando a igreja, com os 11, veja, de que 11 estamos falando? 11 com Pedro e 11. Está falando, já está colocado aí o novo apóstolo, que é Matias. Perante os outros 11, ele é o líder, que estava apoiando Pedro, que era o chefe da igreja. E eles apoiaram a Pedro em comunhão com Pedro, com o representante da igreja. Quem falou? Pedro. Quem está cumprindo a missão que Cristo deixou de fortalecer os irmãos? Pedro. A título das chaves do reino. O que tu ligar está ligado? O que tu desatar está desligado? Então a Bíblia nos apresenta que Cristo é uma igreja. Quem é essa igreja? É coluna e sustentáculo da verdade. O mesmo Paulo diz que essa igreja não é. Essa igreja que se reúne aqui na igreja não é a dele. Que faz 50 anos atrás não existia. Começou a existir. E ele se denominou pastor. E quando começou isso? Isso não tem nem 50 anos de vida essa igreja dele. Então, como disse que é a igreja de Jesus Cristo? Não, porque encontrei na Bíblia, dizia, coluna em base da verdade. Isso se chama extrair, sacar e mentir para os tontos. Deturpando o versículo fora do contexto. Mas eu estou mostrando para ele, mostrando na Bíblia verdadeiramente que Cristo fundou uma igreja e não foi a dele. E estou dizendo por isso, isso e isso. O mundo inteiro estão vendo. Sua igreja não é de Cristo. Bom, vou repetir novamente. Isso tudo está gravado, tudo está gravado. Escute bem. Eu escutei o que ele disse. Porque ele disse que está gravado o mundo inteiro. Eu fui escutando cada palavra que ele disse. Não tenho raiva dele. Não, mas ele está sacando os versículos da Bíblia. Eu não digo para ofender a ele. Eu digo que ele está distorcendo os versículos para que se compreenda direito. Ele disse que eu disse. Ele disse que Jesus, ele disse que Jesus Cristo é universal. Eu entendo que é universal. Somos universal. Jesus Cristo é judeu. Pedro é judeu e não é romano. Cristo não é romano. Isso que disse ele. Está errado. Nem eu, padre, entendi a pergunta e a resposta para poder dublar. Você quer perguntar isso porque o Papa está em Roma, é? Eu não entendi nada que você falou. Vou explicar novamente. Mais fácil. Ele disse duas coisas que a Bíblia não diz. Ele disse que Jesus Cristo é universal. E Pedro também. Sim? Ele que disse, está gravado nos vídeos, no mundo inteiro. Entende? Porém, Jesus Cristo era judeu e não romano. E Pedro era judeu e não romano. A Bíblia não diz isso. A igreja de Cristo, sim, é dos judeus. Não é romano. Cristo não é universal. Eu não entendo que Cristo é universal, como ele disse. Cristo é judeu. Tire suas conclusões que vocês ouviram. Imagine. Que imagino eu. Que é porque Pedro está em Roma. Não é a igreja romana. Que ele está dizendo isso. Eu não estou entendendo o que ele quer dizer com isso. Jesus era judeu e não romano. Universal. O que é que tem a ver universal com romano? A mensagem vai para todo mundo. Atos dos Apóstolos 1:8 em diante. Atos dos Apóstolos 1:8 em diante. Ele diz que Cristo é judeu. Porque são universal. Escute. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós.
e serás minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. Veja, até os confins do mundo. Então os apóstolos, de serem judeus, para onde é que vai? Até o mundo inteiro, também Roma. Até os confins da terra. Por isso se chama católica, universal. Boa tarde. Eu acredito que ele está se referindo ao nome católica, apostólica, romana. Talvez seja isso que ele esteja dizendo. Não? Eu também pensei que era assim. Mas ele disse que não. Simplesmente, então, ele não diz coisa com coisa. Fica difícil de se entender. Podemos fazer o que agora? Tire de suas conclusões. E estão vendo, simplesmente, que eles estão tirando o texto contexto fora do pretexto, né? Eles não sabem que aí se trata da Igreja Católica. E assim sai enganando as pessoas. Aí põe esse título aqui no peito. Ah, só a Igreja de Cristo. Ah, isso. E assim não é. E logo quando eu peço que explique, fala de uma maneira que ninguém entende. Eu não entendo o que está dizendo. Então vamos dar uma chance que ele fale sobre o anticristo, que é o tema desse debate. Vamos ver? Vamos lá. Bem. O anticristo. Vamos falar aqui com o irmão Luiz. Vamos sair da Bíblia. Vamos sair da Bíblia. Muito bem. Ele me pergunta sobre o anticristo e quer que eu fale primeiro. E eu vou dar um... vou falar, com todo gosto eu vou falar, com todo prazer eu falo. Eu sou um touro acostumado a torear com qualquer praça. Eita, Padre Luiz, é uma benção, meu professor. Viu? Ainda não aprendi um quarto. A Bíblia não diz o que os protestantes ensinam. Que o anticristo é o Papa. Eu quero que você declare a você e todos os protestantes do mundo inteiro e os católicos que a Bíblia sim fala do anticristo. Porém, não diz que o anticristo seja o Papa, como vocês ensinam. E se vocês ensinam que o Papa é o anticristo, me perdoe. Os outros protestantes ensinam. Vamos ver o que ele vai falar sobre o anticristo. Ele disse que não é para sair da Bíblia. Falar só dentro da Bíblia. Bíblia protestante vai ler, vamos lá. Que é a Rainha Valera. Vamos ver o que fala sobre o anticristo. Primeiro. 1 de João 3,18. 1 de João 2,18. Filhinhos, já sabeis que essa é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo vem. Que o anticristo vem. E todos vocês são testemunhas que esse é o tema mais importante dos protestantes. Que o anticristo vem e que é o Papa. Já identificaram. Enquanto os católicos... e vários católicos acreditam nessa mentira que o Papa é o anticristo. Veja. Bem, vem o anticristo. Sim, escutamos falar do anticristo, por isso João disse. Já escutaram falar que vem o anticristo? Muito bem. Agora há surgido muitos anticristos. Veja, muitos anticristos. E o Senhor me disse que o anticristo é um só. Já não acredito. Porque a Bíblia diz que não é um. Que ensinaram que o anticristo era um e era o Papa. Porém aqui diz que não é um. Que são muitos anticristos. Agora vamos ver como aperta na moleira do protestante. Quando apontam e dizem que é o Papa. A Bíblia diz não é um, são muitos. E são os protestantes. Ponga la lupa, para la oreja ver o que vem. Eu vou mostrar com Bíblia. Repito de novo. Filhinhos, isso é o último tempo. E segundo os outros, ouviste dizer que o anticristo vem. Assim agora, há muitos anticristos. Segundo a Bíblia, há muitos.
vamos ver as características para detectar, para descobrir se o anticristo é o Papa ou são os protestantes. Vamos saber. Siga. Por isso, conhecemos que isto é a última hora. Já não é mais um, são muitos. Então sabemos que é a última hora porque há muitos anticristos. Em primeiro lugar, não é um. Não é o Papa, porque só é um. São muitos. Siga. Eles saíram de nós. Eles são muitos anticristos. De onde foi que saíram? Pergunto para todos vocês que estão nos ouvindo. E é ele mesmo. De onde saíram os protestantes? Dentre nós. Sabe que chamam os pais dos protestantes? Martinho Lutero. Quem era? Sacerdote da Igreja Católica. Antes de 1520. Saiu e com ele muitos saíram dentre a Igreja de Cristo. Então aqui não diz que é o Papa. O Papa não era evangélico e se meteu a católico. Não. Diz que não é um. O Papa não saiu da Igreja evangélica e se tornou católico. Diz que são muitos. E que se saíram de nós, dentre nós. Os protestantes saem de onde? Da Igreja Católica. Apostataram da fé. Todavia, os protestantes, hoje em dia, estão mentindo e estão alimentando e crescendo suas seitas com católicos. Faço uma pergunta. Você alguma vez foi católico? Foi batizado quando criança? Não, na Igreja Católica não. Ele disse que saiu da Igreja Católica. Seu pai era católico? Não sei. Sua mãe foi católica? Não sei. Não convém agora saber de nada. A ele não convém saber nada. Olha aí. Não sabe o que era seu pai e sua mãe? Eles saíram da Igreja Católica sim. E isso não convém que o mundo identifique, porque ele segue dizendo que o anticristo é o Papa. Porém, segundo a Bíblia, aqui nós amamos a verdade, estamos mostrando a verdade. Isso está escrito, vai escutar. Vão vendo. Aqui se trata que vejam a verdade, que a verdade brote. E a mentira protestante caia por terra. Quando a verdade católica chega, a mentira protestante cai por terra. O mundo inteiro veja que os protestantes estão enganando as pessoas. Não é por maldade. Esse irmão foi enganado por outros. Enganaram a ele. Ele jura que está na verdade. Não. E eu estou explicando para ele que ele está na mentira. E se ele está na verdade, hoje vai ver que um padre do Deus Altíssimo, não um pastor mentiroso, está lhe mostrando com Bíblia quem é o anticristo. Outra vez, o último versículo. Eles saíram de nós. Então veja que o anticristo saiu dentre nós. Siga. Porém, não era dos nossos. Não eram verdadeiros católicos. Siga. Porque se fossem dos nossos, haveria permanecido conosco. Nenhum católico bem formado, verdadeiro católico, se mete a protestante apostata da igreja jamais. E o povo aplaudiu também. Porque é verdadeiro católico. O verdadeiro católico nunca sai, nunca abandona a igreja católica. Aqueles que já foram para lá, sem vergonhas, que não conhecem sua fé, aí se metem a protestante por aí. Muda de vida, sem conhecer a Cristo. Aleluia, agora conheço, aleluia, glória a Deus. Não é assim. Saíram dos nossos. Estavam conosco, mas não eram verdadeiramente católicos. Siga. Saíram porque... para que se manifeste que nem todos são dos nossos. Para que se manifeste que nem todos são dos nossos. Então esses são os anticristos. Cristo funda uma igreja. Essa igreja tem que durar até que venha Cristo. Você lembra Mateus 28:20? Estarei com vocês todos os dias até que eu venha? Você lembra Pedro? Tu és Pedro sobre esta pedra edificarei minha igreja e o poder do inferno não pode destruí-la.
essa igreja dura até o final. Porém, dessa igreja tem que sair os anticristos. E muitos anticristos têm saído. E por isso nós damos hoje, percebemos que quem é o anticristo? Os anticristos. Aqueles que se apartaram da igreja de Jesus Cristo. Por isso está escrito em Lucas 10:16. Jesus Cristo mesmo explicou. Quando uma pessoa saía da igreja de Cristo, não queria escutar os membros da igreja, estavam contra a igreja de Cristo, já era um anticristo. E estão contra Cristo. Escuta. Quem vos ouve, a mim ouve. É o católico, o verdadeiro. Siga. Que escuta os apóstolos, o magistério. Agora veja quando eles convertem anticristo. E quem rejeita vocês, quem rejeita a igreja de Cristo, quem rejeita os apóstolos de Cristo, a mim rejeita. Se converte em anticristo. A mim me rejeita é um anticristo. Que é o anticristo? É o que rejeita Cristo. É o que rejeita a igreja de Cristo. É um anticristo. E por que nascem os anticristos? Qual é o motivo para um anticristo se sair da igreja de Cristo? Apesar de que era dos nossos, eram cristãos evangélicos, e se sai, e se não seguem mais a Cristo. Por que é o motivo? Segundo São João disse, falando do anticristo, João capítulo 6, versículo 51, quando ele começa no discurso solene de Cristo, na sinagoga de Cafarnaum, discurso teológico sobre a Eucaristia, João 6, 51 em diante, dá-lhe. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela salvação do mundo. Cristo se entrega pelo mundo num pedaço de pão. Siga. Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? As pessoas que não conhecem a Cristo, não creem em Cristo, criticam o discurso de Cristo. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Não tereis a vida em vós mesmos. Então está mostrando aqui, segundo o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo, para ter vida. Versículo, agora passa aos 60. Versículo 60. Ao ouvir essas palavras, muitos dos seus discípulos se lembram que vinha o anticristo? Não é um, são muitos. Agora escute. Muitos dos seus discípulos, eles eram anticristo, eram dos nossos. Muitos dos seus discípulos disseram: dura estas palavras. O anticristo não é capaz de aceitar a palavra dura de Cristo sobre a Eucaristia. Não é capaz. Dura essas palavras, siga. Quem pode suportar? Versículo 66. E antes do 66, veja que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 666. 666. O sinal do anticristo. Escutem. 666. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Se saíram dentre nós. Quem eram os anticristos? Os que eram dos nossos se saíram dentre nós. Por isso aí está a marca 666. Deixaram ele para trás e não quiseram segui-lo porque não acreditaram na Eucaristia. Porque os protestantes saíram da igreja porque não acreditam na Eucaristia. E se converteram em quê? Em anticristos. Eram dos nossos e agora saíram da igreja. É por isso que vocês estão vendo. João que fala do anticristo. Outro versículo da palavra anticristo. 1 de João 4, 1 em diante.
vem falar para nós também do anticristo. Amados, caríssimos, não coloque a fé em qualquer espírito. Não acredite em qualquer protestante que diz que vem dominado pelo espírito. Não acredite em todos os espíritos. Se não provar que esses espíritos... O que eu estou falando aqui com o irmão, estou provando ele. Provai os espíritos para ver se são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído no mundo inteiro. Muitos falsos profetas, muitos anticristos, muitos falsos profetas saíram no mundo inteiro. Com isso, conheceis o que é o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo se encarnou, espírito que confessa que Jesus se encarnou, que vem em carne, e não muda a doutrina, é de Deus. Cristo vem em carne. Não anda dizendo que Cristo era um fantasma, que ela era a aparência, não. Confesse essa verdade que os apóstolos transmitiram através da igreja, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus se encarnou, inventa outra doutrina, ensina outra coisa, não é de Jesus Cristo. Siga. Não é de Jesus Cristo. Não. Você pulou o versículo, irmão, aí. Não é de Deus. É o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo. Aquele que muda a doutrina. A doutrina dos apóstolos. A doutrina da igreja, que Jesus Cristo veio e ensinou, e diz que Jesus se encarnou, se alimenta dessa carne. Jesus Cristo, outros dizem que Jesus Cristo não vem em carne, que vem como um fantasma, um espírito iluminado. Está mudando a doutrina. Todo que vem mudando a doutrina passa a ser um anticristo, o qual vocês já escutaram que viria ao mundo, anticristo. E agora que já está no mundo, os protestantes, vocês conhecem, os anticristos, filhinhos, vós sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Não tenha medo dos protestantes, são do mundo, porque maior é o Espírito de Deus que está conosco do que o Espírito que está neles. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. O mundo escuta os protestantes. Nós somos de Deus e viemos da fundação de Cristo. E os que conhecem a Deus, hoje estão dando conta que não é de Deus, não nos segue. Conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O que escuta os apóstolos de Cristo e não muda a doutrina é de Deus. Tem o Espírito de Deus. O que muda a doutrina é o anticristo. Gálatas 1:6 em diante vai dizer, Paulo vai advertir contra essa gente. Ele vai dizer, tenha cuidado com essa gente, porque já está no mundo. Como vamos fazer quando encontrarmos? Escutem, Gálatas 1:6 em diante. Estou maravilhado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo. Vejam, estou surpreendido que vocês abandonem aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Quando um protestante segue um evangelho diferente e se distancia de Deus que chamou pela graça, quando um católico sai da doutrina de Cristo, da igreja de Cristo, se afasta de Deus para se meter a protestante, para seguir outro evangelho, isso é o anticristo. Tenha cuidado, veja. Não há que haja outro evangelho. Eles nos roubaram a Bíblia e tiraram 7 livros. Só que há algumas pessoas que semeiam
a confusão e querem perverter o evangelho de Cristo. E por isso o Padre Toro hoje aqui não quer que as pessoas mudem o evangelho de Cristo. Não é briga, se trata de mostrar a verdade hoje aqui. Mas ainda que algum de nós, Martim Lutero, que era dos nossos, por isso o anticristo saiu dentre nós. E o anticristo segue saindo de nós. Um dos nós, ou o anjo do céu, anunciasse outro evangelho, como Martim Lutero, que anunciou outro evangelho, diferente daquele que nós anunciamos na Igreja de Cristo até agora, seja anátema. Anátema significa maldito, se converte em anticristo. Como antes dissemos, agora repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente, não diz que se mudar de doutrina, que maravilha, não. Se alguém prega doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado, maldito, anátema, maldito. São Paulo também diz que o anticristo trai o evangelho. E sejam malditos. 2 de João, 2 e 4 de João, um capítulo que tem, versículo 9 em diante. Vocês verão como diz São João, esse que fala do anticristo. Diz que saíram de nós e que andam ensinando outras coisas. Escuta o que diz 2 de João, versículo 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, aquele que não persevera na doutrina de Cristo, se mete aí protestante, a testemunha de Jeová, coluna da igreja, a dele, qualquer uma dessas, não tem a Deus. Há uns que se denominam cristãos evangélicos, se desviaram, não tem a Deus. Qualquer que se desviar e não persevera na doutrina de Cristo, se sai da doutrina, sai da doutrina. Se lembra quem é o anticristo? Os que saem dos nossos. Outra vez. Qualquer que se desvia e não persevera na doutrina de Cristo, o anticristo não persevera na doutrina de Cristo, ele sai. Não tem a Deus. Se converteu no anticristo, siga. O que persevera na doutrina de Cristo, que se mantém na igreja católica, na doutrina de Cristo, não sai. Esse possui o Pai e o Filho. Sim, esse sim, segue o Pai e o Filho. Se alguém vem até vós, testemunho de Jeová, pentecostal, protestante, e não traz essa doutrina, não recebais em vossa casa. Os anticristos não podem receber em vossas casas. Católicos não recebem os anticristos em vossas casas. Ah, é o mesmo Deus, a mesma Bíblia. Não, é mentira. É uma enganação, é falso profeta, ensinaram outra coisa. É problema deles, diga, se vire, isso é problema seu. Não escute. Escute o ensinamento da Igreja de Cristo. Saem. Não perseveram na doutrina de Cristo. Não tem a Deus. E o que persevera na doutrina de Cristo, esse sim tem o Pai e o Filho. Se alguém vier a vocês e não traz a doutrina verdadeira de Cristo, não recebam em vossa casa. Não recebam. Você pode receber a ordem de dizer o chefe da renovação carismática, pode receber os legionários, pode receber o padre. Sim, esses podem receber. Mas os que estão fora, não. Nem dê as boas-vindas. Porque quem sauda eles participa das suas más obras. É pecado? Cúmplices. Aí está o que é o anticristo. Vou dar uma chance a ele de falar. E põe a lupa em cada palavra que ele vai dizer. Vamos, ele vai demonstrar que é o Papa. Vamos lá, vamos escutar. Bem, eu escutei atentamente o que ele disse. Com todo o respeito que você merece, irmão. Com qualquer pessoa. Escuto. Porém, não sei se você escutou. Ele disse que o anticristo é o que apresenta diferente do doutrina. Aqui não diz isso. Por que não diz? Veja. Primeiro, temos que entender capítulo 2 de João 28.
diz, filhinhos, já é o último tempo. Se vocês já visto que o anticristo vem, 1 de João 4, 3, 2, 18. Então, sabeis que isso é o último tempo? O anticristo vem. Então, o que eu conheço, e ele ensinou diferente. A palavra aqui está dizendo anticristo. Então, não está falando do que está na Bíblia, nem a ele, nem ninguém. Aqui está falando de doutrina, coisa nenhuma aqui. Aqui está falando apenas de anticristo. Anti, que significa que vai contra Jesus Cristo. Anti é contra Jesus Cristo. Não está dizendo contra a doutrina. Está dizendo contra Jesus Cristo. Então, quando diz contra, eu tenho que entender que ele está ensinando, não está ensinando de acordo com a Bíblia. Sim? Que Jesus veio em carne ou que veio de Maria. Quem disse que Jesus nasceu de José de Maria? Não. Isso é o anticristo. O anticristo diz que Jesus nasceu de José e de Maria. Ih, rapaz. Isso ele não ensina. Aqui está dizendo que saiu muitos anticristos. Está falando das pessoas que vão contra Jesus Cristo, não contra a doutrina. Ele fica repetindo toda a mesma coisa. É difícil dublar esse pastor. Vamos lá. Vamos tentar. Não está dizendo que é contra a doutrina. Está só a mesma coisa. Ele disse que está gravado. Que isso não sou eu, o anticristo. Porque eu conheço a verdade. Eu conheço a palavra. Aqui está ensinando que é a pessoa que rejeita Jesus Cristo. Não que rejeita a doutrina. Eu não estou rejeitando a Jesus Cristo. Aceitamos Jesus Cristo como o único salvador e pessoal da minha vida. Cremos em Jesus Cristo. Morreu por nós. Então, cremos em Jesus Cristo. Então, não sou anticristo. O anticristo é o que rejeita Jesus Cristo. Não o que conhece Jesus Cristo. Um nome comum, coerente para Cristo. Esse aí que é o anticristo. Eu sei que há muitos anticristos. E isso diz o Evangelho. Não crê em Jesus Cristo, é o anticristo. Que nasceu da Virgem Maria. Aí é o anticristo. Só essas pessoas que dizem que rejeitam Jesus Cristo. Que fica dizendo que Jesus só nasceu de Maria e de José. Esses é o anticristo. Ah! Isso não fala da doutrina. A palavra de Deus está ensinando que a pessoa do anticristo, que não reconhece como seu salvador pessoal, é isso que está dizendo. E que ele nasceu da Virgem Maria através do Espírito Santo. Essa pessoa foi a que Deus colocou no mundo. Exatamente é esse Jesus Cristo. Isso que fala isso e que informação isso são os anticristos. Claramente diz a Bíblia. Todos nós protestantes conhecemos Jesus Cristo como nosso único salvador pessoal. Por isso aceitamos todo evangélico aceita. Por isso, isso é o que ensina a palavra. Não está dizendo o que ele está dizendo. Como é que eu não vou dizer que é o Papa, que o Papa não é. Nem vou falar que dizer que é ele. Todavia ensina que o anticristo, como eu entendo que o anticristo é aqueles que estão contra Cristo. Não está dizendo doutrina no Evangelho. Não. Somente está dizendo que a Bíblia que, através do apóstolo João, que só um anticristo, uma pessoa. Isso é tudo. Por isso diz que provai os espíritos. Provai os espíritos. Então, aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus. Eu confesso que Jesus vem em carne. E todos cristãos protestantes confessam que Jesus vem em carne. E aceitamos como Salvador pessoal em nossas vidas. Então, sim. Ele não está dizendo o que diz a Bíblia. Ponto. Eu vou mostrar o que eu disse está na Bíblia. Com capítulos e versículos. Couro pelo sovaco. E você verá que ele só pegou um capítulo e um versículo e mais nada. As demais foram palavras jogadas ao vento. Falácias, palavreados. Uma só versículo deu, está gravado. Isso que ele falou. É palavra, ele disse que é palavra de Deus. E as muitos versículos que eu dei para ele,
é palavra de Deus e ele não disse nenhuma. Para que eles comam essas palavras, eu vou mostrar que o anticristo está contra a doutrina. Sim. Doutrina. Vou lhe mostrar na Bíblia. Doutrina. E você quer ler? Leia. Abre aí. Eu digo que sim, ele disse que não. Eu digo que sim. E se eu digo que sim, eu tenho os pelos na mão. O gato é branco. Porque é branco, eu tenho os pelos em minhas mãos. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Na sua, vá, você me vai ler. Vamos ver se o gato é branco ou não. Vamos ver. Assim que tapa a boca dos protestantes que andam enganando as pessoas. Escutem. 1 de Timóteo 4, 1 em diante. São João disse. Vem o anticristo. Filhos meus, estamos nos últimos tempos. E se diz que nos últimos tempos viriam os anticristos. Se lembram? Falou dos últimos tempos. Se lembra? Lembra aí. Ele vai pegar aqui, espera lá. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Para que vocês vejam que o anticristo é o que muda a doutrina. Que vem nos últimos tempos. Escutem. Filhinhos, estamos na última hora. Nos últimos tempos. Ouviste que o anticristo vem. Então, nas últimas horas, agora vejam o que disse Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4:1. Leia você aí, vamos ler, leia. Não, eu ponho o microfone, leia. Não, você vai ler ou não vai? Se não está, o povo não vai crer. Eles vão dar conta que não está. Agora, se está, por que não lê? Que você está mentindo. Então, leia. Eu leio, porém, isso não tem nada a ver com isso aqui. Leia. Não tem nada a ver com isso. Vamos ver se não tem nada a ver, leia. Leia. Aqui diz. Leia. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, filhos meus, nos últimos tempos, lembra? Viria o anticristo. Aqui Paulo disse, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, igual a João, que passa nos últimos tempos, acontece nos últimos tempos. Alguns vão apostatar da fé. Alguns o quê? Apostatar da fé. Apostatar da fé. Eram dos nossos. Se saíram, os anticristos, se lembram? Apostataram da fé. Siga. Apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos embosteiros, enganadores, e a doutrinas. E doutrinas de quê? De demônios. Doutrina ou não? Doutrinas de demônios. Está falando de doutrina ou não? O anticristo é o quê? Traz uma doutrina de demônios. E o povo aplaude. Ele disse que não é a doutrina, meu respeito. Mas não prova com a Bíblia. E eu estou seguindo mostrando que se refere à doutrina. É o anticristo. Busca aí. Não vou mostrar não um verso. Nem dois. Vou mostrar vários. Para que eles vejam que o anticristo... Ele disse que o anticristo refere à doutrina. Eu mostro que sim refere à doutrina. Então está falando que nos últimos tempos o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé dos nossos e saíram para seguir doutrinas diabólicas que rejeitam a doutrina de Cristo e vêm com doutrinas diabólicas. Ele disse, não, eu reconheço que Jesus é o Senhor e confesso que Jesus é o Senhor e sou salvo. Veja o que disse Mateus 7, versículo 21 em diante. Na Reina Valera, vamos ver. Para que vocês vejam que não é como ele disse. Basta dizer, eu sou de Cristo, aleluia, glória a Deus, já sou salvo. Não se refere à doutrina. Não. Isso não é verdade. Vamos escutar. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Siga. Senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, como ele disse agora. Eu creio em Cristo, aleluia, glória a Deus. Dale. Senhor, Senhor. Já Senhor, conhece Jesus como Senhor. Senhor, Senhor. Siga. Não profetizamos em teu nome? Profetizava o nome do Senhor. Siga. Em teu nome não expulsamos os demônios? Expulsavam demônios? Em teu nome fizemos muitos milagres.
E agora que diz Cristo, siga. Vamos ver. E então, lhes declararei: não vos conheci. Apartai-vos de mim, autores da maldade, anticristos. Confesso que com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Não se trata de dizer Cristo é o Senhor. Por isso vocês veem que Lucas 6:46 diz: porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Doutrina, o que eu mando, as obras. Doutrina que ele mandou. Lucas 6:46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. O anticristo não faz o que Jesus manda. Vem em nome do Senhor, dizendo que é em Cristo e que é seu Salvador, mas se enganam. Se não diz que Cristo é seu Senhor, não possam então dizer, rejeitar. Então vocês veem que Paulo é claro. Meus irmãos, que pisa que o padre do todo está dando esse pastor. É tudo desse jeito. Vamos continuar. Então, Paulo diverte os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos católicos, que andam escutando doutrina falsa. 1 Timóteo 1:3 em diante. Quando eu te pedi em Éfeso, quando estava na Macedônia, para que mandassem algumas pessoas contra os que ensinam diferentes doutrinas. Doutrinas. Não deves ensinar diferentes doutrinas. O que ensina doutrina diferente é o anticristo. Outra vez. Como te pedi que ficasse em Éfeso, quando fui à Macedônia, para que mandasse alguns que não ensinem diferentes doutrinas. O que ensinaram as pessoas, que ensinaram diferentes doutrinas, porque saíram da igreja e se convertem em anticristo. Porque assim está escrito, o Espírito Santo diz claramente que nos outros tempos alguns vão apostatar da fé para seguir doutrinas diabólicas. Então isso sim se trata de doutrinas. Cristo disse: quem escuta vocês é a mim que escuta. Doutrina, magistério. Agora, siga, repita. Como te pedi quando estava em Éfeso, quando cheguei à Macedônia, para que mandasse alguns que não ensinem diferentes doutrinas. Nós católicos devemos ensinar a todos os membros da igreja que não se deve ensinar outras doutrinas, que não é o mesmo. Aquele católico que diz que é o mesmo, não escutou o que disse Paulo. Para que mandasse alguns, tem que mandar alguns católicos. Não esses que dizem que é a mesma coisa. Que não ensina diferente doutrina. Não se deve ensinar diferentes doutrinas. Testemunho de Jeová tem uma diferente. Pentecostal tem outra doutrina. Protestante tem outra. Adventista tem outra. Mormons tem outras. A igreja dele, fundamento da verdade, tem outra doutrina. E isso não pode ensinar. Aí do católico, quem diz que isso é o mesmo. Ignorante. Desconhecedor das escrituras. Está metido dentro da igreja e ensina coisas erradas dentro da igreja.